Muito bem, seja bem-vindo de volta. Será que a nossa mente é capaz de criar, de moldar ou de alterar a realidade ao nosso redor, o mundo em que vivemos? Hoje eu quero falar com você sobre como a mente cria a realidade. Falar sobre o poder oculto dos pensamentos. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós vamos mergulhar em um dos temas mais fascinantes da psicanálise e, enfim, da neurociência, da psicologia em geral. Como a mente cria a nossa realidade. Como os nossos pensamentos influenciam e mudam o mundo ao nosso redor. Será mesmo que os nossos pensamentos têm o poder de moldar o mundo ao nosso redor? Eu vou dar um spoiler para você aqui e a resposta é sim, é capaz de mudar a nossa realidade. E hoje você vai entender como isso funciona e, melhor, como você pode usar isso a seu favor. Se você quer desbloquear o poder da mente, já deixe o teu like e se inscreva no canal para não perder nenhum dos conteúdos que eu vou estar trazendo aqui para você. Eu quero falar um pouquinho aqui, antes de nós adentrarmos e aprofundarmos esse assunto do poder da mente, se funciona, já disse que, já dei a resposta que funciona, mas é um assunto um pouco delicado para se falar, porque os céticos, os cientistas, principalmente a parte acadêmica do mundo, vai olhar para isso com olhos de isso aqui é charlatanismo, isso aqui é bobagem, isso aqui é fanatismo. Mas eu vivi a experiência na minha pele. Literalmente vivi a experiência em mim. Eu comprovei isso. Como o poder, não do pensamento positivo, eu não estou falando de pensamento positivo, eu estou falando do poder mental. Tem diferenças gritantes entre essas duas coisas. E, inclusive, para quem participa dos meus treinamentos, tem lá com clareza a diferença entre pensamento positivo e o poder do pensamento efetivo, a diferença entre um sonho e um desejo, a diferença entre o desejo da alma e a força de vontade. Não é disso que se trata essa aula, então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre essa relação, por que é tão duvidosa, por que é tão existem tantos contrapontos, tantos argumentos contra, sendo que existem tantas pessoas que já provaram disso, já comprovaram que funciona, que o poder mental é capaz de transformar a vida das pessoas. O poder mental é capaz de fazer com que as pessoas transformem suas vidas, transformem não só em relação a viver positivamente, mas transformar realmente em alcançar curas, em alcançar felicidade e alcançar prosperidade, seja lá o que signifique prosperidade para você, tá? Como que isso funciona? Por que isso funciona na realidade? Por que o nosso pensamento influencia e muda a nossa realidade? Porque, a critério didático, a mente foi dividida em consciente e subconsciente. Existem mais coisas mais profundas, e aí os técnicos de plantão, os críticos de plantão vão vir aqui e vão dizer, por que Freud isso, por que não sei o quê. Estou sendo didático aqui com o meu público que precisa entender de forma fácil e simples. Se você quer uma formação em psicologia, aí vai para a universidade, vai entender. Se você quer uma formação em psicanálise, vai fazer uma formação em psicanálise, vai aprofundar os seus estudos lá nos N volumes do Jung, nos N volumes do Freud e de tantos outros especialistas na área. O que eu quero passar aqui é uma coisa simples e fácil de entender. Então, didaticamente, a mente é dividida em consciente e subconsciente. A parte consciente seria a parte que está acima do nível, fora d'água, digamos assim, que está exposta e que você tem pleno controle. Ou seja, é o que você consegue, com os seus sentidos, observar, ver, analisar e decidir. Só que isso é 5% do que você do que o seu corpo, do que a sua mente executa durante você acordado ou não, durante o seu período desperto ou o seu período de sono. Isso é só 5%. O que você não consegue controlar
respiração, você pode até prender a respiração, mas você não consegue controlar a troca dos gases, você não consegue controlar as batidas do seu coração, você não consegue controlar a síntese que as células fazem, a digestão, tudo o que acontece inconscientemente no seu corpo é comandado, coordenado pelo seu subconsciente. E isso representa 95% do que acontece na sua vida durante o dia, durante toda a sua vida. Você não tem controle consciente disso, mas pode ter controle subconsciente. E aí que entram, vamos lá, a palavra, N palavras, expressões podem ser usadas para isso, mas aí que entram as crenças limitantes, os drives mentais, ou os paradigmas, ou seja lá como você quiser tratar isso. Que no fundo nada mais é do que um pensamento gravado no subconsciente. Só isso. Um trauma, um pensamento gravado no subconsciente. Algo que está profundamente gravado e que representa uma verdade absoluta. No fundo, uma crença é um pensamento que representa uma verdade absoluta. Ou seja, quando aquilo vem à tona, aquilo sobrepõe todas as outras coisas. Por isso que é muito difícil uma pessoa mudar de opinião política, por exemplo, uma pessoa trocar de time de futebol, jamais. Uma pessoa mudar a opinião sobre alguma coisa ou aprender a tocar um instrumento ou aprender uma nova habilidade. Porque as crenças estão ali dominando a vida dela e as decisões são tomadas em cima dessas crenças. Mesmo que sejam inconscientes, subconscientes dessas crenças. Essa é a verdade que acontece na sua vida. Então, se você não consegue ter domínio sobre essas questões subconscientes, como é que você vai conseguir construir ou chegar onde que você quer chegar? Você pode até ter um desejo, eu quero alcançar XPTO. Mas se o seu subconsciente diz ao contrário, se a sua crença diz o contrário, se o que você realmente acredita lá no fundo é o contrário disso, nada vai adiantar. Você já parou para pensar como as suas crenças e pensamentos podem estar influenciando diretamente os seus resultados que você tem hoje na vida? Você já parou para pensar que o que você consegue hoje de resultados, seja lá em que área for, seja relacionamento, seja financeiro, seja área de saúde, seja lá o que for, isso é resultado das suas crenças. E não adianta achar que você vai sentar de manhã, fazer meditação, vai visualizar uma cena bonita, que o seu dia vai ser assim, e você vai mudar a sua vida com 5 minutos de meditação. Você passou 40 anos da sua vida empurrando pensamentos, gravando pensamentos contrários a isso, e aí você acha que uma sessão, você acha que uma aula, um vídeo que você vai assistir vai resolver? Não vai resolver, porque você precisa tratar isso. É possível sim, em uma ação, em uma atitude, resolver, mas o que geralmente acontece é que você precisa criar novas crenças, você precisa substituir esses pensamentos. Um ótimo exercício para isso é você, toda vez que você pensa, lembra que é dessa crença, primeiro é começar a fazer as análises, né? Primeiro é começar a entender assim, bom, isso que eu estou pensando, isso aqui que eu acredito, realmente é uma verdade? Isso aqui tem sentido, isso que eu acredito? Ou eu acredito só porque minha mãe me disse que era assim, que a mãe dela disse a ela que era assim, e que a mãe da mãe dela disse a ela que era assim, e vem se estendendo geração após geração. Por que eu não questiono? Questionar. Primeiro questiona, em seguida você substitui. Questionei e entendi que não é. Beleza? Então eu vou agora dar um passo a mais. O que é então? O que eu posso colocar no lugar? Eu não sou capaz de executar essa tarefa. Por que eu não sou capaz? Porque eu não tenho conhecimento? Tá, então eu vou buscar o conhecimento para me tornar capaz. E aí você substitui e se torna capaz. Assim, grosso modo eu estou falando. Isso aqui requer profundidade. Profundidade de execução, profundidade de treinamento para adquirir essa habilidade. Os nossos pensamentos são a fonte de todas as nossas atitudes e de todos os nossos resultados. Nós pensamos algo, aquilo começa a se incorporar em nós, começa a se tornar algo rotina e
começa a se tornar um hábito e se torna uma atitude, e essa atitude é que traz os resultados. Se você acredita que não é bom o suficiente para um emprego ou para vender para aquela empresa, quando você estiver lá na frente, na entrevista de emprego ou na frente do empresário tentando vender, não vai acontecer, porque você está fazendo você já está projetando que você não é capaz. Isso acontece muito na área da medicina, da saúde, com o efeito placebo. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, que muitos médicos ou muitos cientistas fazem experiências com pílulas de farinha, que não tem princípio ativo nenhum dentro dela, e que os pacientes têm resultados excelentes, simplesmente acreditando que aquele medicamento é o medicamento que vai fazer o milagre. Mas simplesmente é um placebo. Então, você pode usar o placebo na sua vida, né? Passando a inserir em sua mente informações positivas em relação àquilo que você quer. Porque para a mente não existe realidade ou imaginário. Para a mente é tudo uma coisa só. Se você fechar o olho e imaginar, a sua mente vai acreditar que aquilo ali é verdade. Tanto é que se eu disser para você agora, tem uma cobra passando nos seus pés, você vai olhar e vai sentir talvez o arrepio, se você tem essa fobia à cobra. Se eu falar para você, tem uma aranha que está subindo nas suas costas, é capaz de você se contorcer. Se eu falar para você que tem um elefante no meio da sala, a sua mente vai criar um elefante no meio da sala. Isso é clássico, né? Todo mundo usa esse exemplo. Mas essa é a questão. O inconsciente ou a mente não diferencia o que é real do que é imaginário. E aí você tem que separar o que é cérebro, o que é o hardware. O cérebro é o teu HD, a máquina que executa. E a mente é o software, é o Windows que está executando aí dentro desse HD. Entende como dá para fazer esse paralelo? Dá para fazer essa comparação? Como é que você pode acessar e reprogramar esse software que está instalado aí nessa mente? Você precisa começar primeiro fazendo autoobservação. Não adianta querer começar a fazer um treinamento pesado se você não olhar para você e entender que os seus braços não são fortes o suficiente para levantar aquele peso. O seu cérebro não é forte o suficiente para fazer esse exercício. Então, através da autoobservação, terapia, técnicas como visualização, meditação e uma série de técnicas que você pode usar para que você possa ir aprimorando, ou seja, criando, é como um músculo, criando no seu cérebro sinapses, criando ligações entre as células, os neurônios, para que você possa executar aquelas tarefas. Se você quer tocar um instrumento, você tem que começar a treinar, você tem que começar a entender como funciona e treinar devagarinho. Vamos olhar aqui a palavra, como diz, continuar, dar uma lubrificada na garganta. Então, você começa a treinar devagarinho. Então, você se observa, entende os seus limites e começa a superar esses limites. Eu não consigo ler. Então, eu vou começar a ler. Se eu não consigo ler, eu não vou tentar ler um livro em um dia. Eu vou tentar ler uma página. Depois que eu li a primeira, eu vou tentar ler 10. E depois que eu li as primeiras 10, eu vou para 20, para 50 e assim vai. Esse é o exercício. Até que você crie um hábito. E aí você pode até duvidar, você pode até achar que não, mas as afirmações positivas, se você tem uma linha que acredita na Bíblia, por exemplo, na Bíblia fala que a palavra tem poder. Se você não acredita, você pode ir para outros lados científicos, onde já foram feitos experimentos, onde o cientista fala para potes de arroz, palavras boas ou palavras ruins, e os potes de arroz têm comportamentos diferentes. Um fica todo mofado e apodrece, e o outro continua depois de um período ali sem ter problemas. Para plantas, já foi feito experimentos com plantas que recebem palavras boas e palavras ruins. As plantas que recebem afirmações positivas crescem e desabrocham. As plantas que são amaldiçoadas, digamos assim, elas não crescem e chegam a morrer. Já foi feito experimento, dá uma busca no Google aí, um experimento que foi feito no metrô de Londres em 2008, onde foi reduzido 30%
dos assaltos no metrô simplesmente por trocar a música que era tocada no metrô? Você acha que isso não influencia na sua vida? Nas palavras, a música que você ouve, o ambiente que você está convivendo? Então, tudo isso vai fazer com que você crie a sua realidade a partir daquilo que você começa a pensar. Se você quer atrair abundância, comece a visualizar você abundante. Acredite que aquilo é possível. Mas não dá para você pensar assim, eu estou na pindaíba, eu não tenho R$ 1 no bolso. Aí eu começo a pensar numa Porsche, numa casa em Alphaville. É inconsistente, mesmo que você queira, é inconsistente. O seu subconsciente vai olhar para você e vai dizer, você está com a barriga roncando de fome, pensando em Porsche. Então seja coerente, comece a melhorar a sua visualização de acordo com aquilo que é possível alcançar. Nada é impossível para a mente, porém, as crenças ainda estão limitando. Se você acredita que alcançar 1 milhão demora 10 anos, não adianta pensar em ter 1 milhão hoje. Você tem que melhorar, mudar primeiro esse pensamento. Mas é esse exercício que precisa ser feito. Você se vê fazendo aquilo que você deseja fazer e, de alguma forma, o subconsciente, que é a ligação com o Criador, com esse universo todo, vai fazer com que isso aconteça de uma maneira ou de outra. E você já percebeu como seus pensamentos influenciam a sua realidade? Já parou para pensar nisso? Já percebeu que muitas vezes você pensou alguma coisa e aconteceu, seja boa ou seja ruim? Comenta aqui embaixo para a gente saber. Gostaria muito de saber realmente se isso já aconteceu com você. De você ter algum pensamento, seja ele bom ou ruim, né, de uma coisa boa que pudesse acontecer ou de uma coisa que você temia que acontecesse e, bum, aconteceu. Você chegou o dia que aconteceu, eu sabia que ia dar problema, eu sabia que isso ia acontecer. Escreve aqui nos comentários para a gente poder conhecer aí um pouco da sua história, conhecer um pouquinho de você. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar com uma pessoa que você acredita que esteja precisando ouvir essa mensagem e entender também como funciona um pouco a mente e como o nosso subconsciente pode mudar a nossa vida e construir uma realidade positiva e cheia de saúde plena, felicidade genuína e com abundância pela vida inteira. Se você quiser saber mais, conhecer mais e aprofundar mais, tem um link aqui na descrição onde eu explico direitinho como você pode acionar os gatilhos aí da sua mente, mudar a sua realidade e aí sim seguir com prosperidade, abundância e saúde, felicidade plena em sua vida. Lembre-se, a mente é uma ferramenta poderosa. Use-a sem moderação, mas com sabedoria para criar a realidade que você merece. Inclusive, você realmente merece. Você merece desfrutar de saúde plena, felicidade genuína e prosperidade todos os dias da sua vida. E talvez eu até vou fazer um vídeo aqui dizendo que você tem a vida que você merece, exatamente a vida que você merece. Eu espero você no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal para receber a notificação e de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E eu te espero no nosso próximo encontro.